Graça e paz, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui. Também não se esqueça de dar o seu like, que você ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas. O tema do vídeo de hoje é: Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo? É muito comum nós acharmos em revistas, em livros, em filmes, novelas, Elias sendo arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Mas não é isso que de fato a Bíblia nos conta. Em primeiro lugar, é necessário falar que a Bíblia ela não foi escrita originalmente em capítulos e em versículos. A Bíblia foi escrita em rolos. E só no ano de 1227 é que um professor da Universidade de Paris resolveu dividir a Bíblia em capítulos. Por volta do século de número 10, os judeus maçoretas já haviam dividido o Antigo Testamento também em versículos. E só no ano de 1551 é que Robert Stephanus também dividiu o Novo Testamento em versículos. Aí nós temos a Bíblia como nós conhecemos hoje, com 1.189 capítulos e 31.173 versículos. E depois há também o trabalho dos tradutores, que traduziram a Bíblia dos seus originais, hebraico, aramaico e grego, para os nossos idiomas, inclusive para o nosso português, e o trabalho das casas publicadoras para imprimirem as Bíblias até chegar a nós. E no trabalho da publicação das Bíblias, houve-se também o acréscimo dos títulos ou das epígrafes em cima de cada capítulo ou em cima de cada tópico em que o texto está citando, para identificar melhor a leitura, para facilitar a leitura para aquele que estivesse estudando a palavra de Deus, ele conseguia identificar por tópicos aquilo que ele estava lendo. Isto foi feito com a melhor das intenções, mas nem sempre o título que aparece em cima daquela passagem ou daquele capítulo reflete, de fato, o que o texto bíblico, originalmente escrito pelos escritores inspirados por Deus, querem nos passar. Alguns exemplos disso são, por exemplo, o Lucas capítulo 16, versículo de número 19, na história do rico e Lázaro. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo que ali não é uma parábola, ali é uma história, porque em todas as parábolas, Jesus nunca citou o nome de pessoas, ele sempre dizia: havia um certo homem, havia um certo rei, havia uma certa mulher. Mas naquela passagem em especial, Lucas 16, 19, ele cita o nome de Lázaro e ele cita o nome de Abraão. E todos nós sabemos que Abraão é um personagem da história bíblica, ok? No capítulo de número 25 de Mateus, versículo de número 14, nós temos o relato da parábola dos talentos. E na maioria das Bíblias, o título diz a parábola dos 10 talentos. Mas quando nós vamos ler os textos, a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, totalizando 8 talentos. E no final, aquele que recebeu 5 multiplicou mais 5, tornou-se 10. O que recebeu 2 multiplicou mais 2, tornou-se 14. E o que recebeu 1 não multiplicou, portanto, os 8 talentos transformaram-se em 15 talentos. Não é a parábola dos 10 talentos, mas dos 8 talentos que multiplicaram-se para 15. Assim também é o caso de 2 Reis, na passagem que fala do arrebatamento de Elias ao céu. Embora na epígrafe apareça que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, e muitas pessoas pregam, ensinam, e muitos livros, até infantis, as crianças vão aprendendo, desde criança, nos desenhos bíblicos, nas escolas infantis, dentro da igreja, elas aprendem nos livros que os pais compram e dão para elas. Nas Bíblias infantis, elas veem as gravuras de Elias sendo elevado ao céu numa carruagem de fogo, quando, na verdade, o texto diz uma coisa totalmente diferente. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então, o texto deixa claro que sucedeu, pois, que o Senhor ia elevar Elias ao céu num redemoinho e não numa carruagem de fogo. Então, de onde que tiraram essa ideia que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo? Por um erro de interpretação do versículo de número 11, porque no verso de número 11, há uma carruagem de fogo que aparece ali naquela história, mas com outro objetivo.
não com o objetivo de levar Elias ao céu, mas de separar Elias de Eliseu. Acompanhe o verso 11 comigo. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então a carruagem de fogo não foi para levar Elias, mas para separar Elias de Eliseu, e Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho. Se você gostou deste vídeo, não deu like no início, dê o like agora, deixa aqui nos comentários se você já sabia que Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho e não numa carruagem de fogo, e se você tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, deixa aqui nos comentários que nós gravaremos um vídeo depois para elucidar esta dúvida que você tem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.